Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira está começando. Esta semana, o governo federal anunciou o leilão da área do STS-10 no Porto de Santos, com a inclusão de mais um berço de atracação. Serão 4 contra os 3, como constava na proposta original. A decisão, no entanto, pegou muita gente de surpresa. Para Maria Cristina Gontijo, advogada e consultora nas áreas de direito ambiental, marítimo e portuário, faltou o debate com a sociedade. Não obstante a área seja da União, a área portuária seja da União, a nossa própria Constituição preconiza a necessidade do diálogo com os demais entes federativos. E se estamos numa era de governança ambiental e social, se o nosso governo ele se comprometeu, inclusive, a atender normativas internacionais voltadas ao bem-estar da relação porto-cidade, entendo de fato que esse diálogo deveria ocorrer, e não simplesmente uma decisão abrupta por parte da União. Por isso que o diálogo é muito importante com os demais entes federativos. Mais do que isso, priorizar um determinado setor econômico em detrimento de outro, infelizmente, isso não pode acontecer. O Estado regulador, entendo que só o leilão em si não configura um problema, mas o Estado regulador ele precisa regular a economia de forma equitativa, ou seja, de forma equilibrada, e entender o seguinte, que Santos é um porto que tem um protagonismo, sempre teve um protagonismo muito grande na área de containers, ele era o maior da América Latina, existe de fato uma preocupação porque perdemos essa posição para o Panamá em termos de movimentação de containers, mas é claro que somos um porto de containers, somos um porto de containers, mas também somos um porto voltado para outras atividades econômicas que sustentam o Brasil. E sempre, claro, pensando também em toda a sociedade em termos regionais. Uma decisão que pode até afetar o projeto do novo terminal de passageiros do Concais. Temos que entender o seguinte, o porto ele serve para atender a todo, ele tem um propósito em atender toda a sociedade. Se Santos é um porto que tem um terminal de passageiros que precisa, inclusive, passar por um processo de revitalização, precisa estar mais perto da cidade, até o projeto inicial, aliás, sempre foi o projeto, ligar o terminal de cruzeiros ao centro histórico, existir uma relação porto-cidade integrada, uma verdadeira integração para fomentar o turismo e fomentar a economia local. Então, quando se fala em regulação econômica por parte do Estado, por parte da União e por parte de todos os entes que atuam no setor portuário, não se pode priorizar somente um setor e esquecer as demais partes que estão nesse processo, como os trabalhadores portuários, as associações e toda a região que se beneficia ou passa a não se beneficiar com as receitas advindas do porto, que causa um grande impacto, não só no trânsito, mas também em todas as questões socioambientais. Maria Cristina Gontijo acredita que é preciso haver uma mobilização para que o tema possa ser amplamente discutido. Entendo sim que os setores devem se mobilizar, sempre respeitando a nossa Constituição, respeitando os mecanismos existentes na Constituição Federal e, é claro, se o governo federal, se a União tem um compromisso internacional, inclusive discutindo e priorizando relação porto-cidade, no momento de governança ambiental e social, a União ela atua efetivamente nesses parâmetros, não só beneficiando uma parte dentro do setor econômico, ou ela tem que cumprir o pacto que ela fez. E, nesse sentido, as associações, os demais entes federativos, Estado, municípios envolvidos têm total possibilidade de buscar essa discussão com a União. E é muito importante que isso seja feito. Mais uma vez, reitero, é importante que isso seja feito para que todas as pessoas, não só as pessoas que trabalham no porto, mas toda a comunidade portuária, toda a própria economia local, não seja prejudicada por decisões vindas somente de Brasília. E agora acompanhe os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos.
Na terça-feira, membros da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e do Instituto Brasileiro de Infraestrutura participaram da audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal para discutir sobre a descarbonização do transporte marítimo, as regras globais que serão obrigatórias e as mudanças significativas já iniciadas no cenário marítimo internacional. A audiência partiu de um pedido do membro da Frente, o senador Espiridion Amin, que demonstrou preocupação quanto às novas regras de cobrança de combustíveis verdes que serão aplicadas a partir de 2030. A audiência contou com a participação do presidente do Conselho de Administração do IBI, Mauro Samarco, que ressaltou a oportunidade do Brasil se tornar um protagonista na geração de combustíveis verdes. Também na terça-feira, o diretor-presidente do IBI, Mário Povia, participou de mais uma audiência pública da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que trata do processo de renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica FCA. Durante o encontro que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, Povia ressaltou a necessidade de modernização dos modais de cargas brasileiros, sendo a ferrovia um importante eixo de contribuição para a melhoria da matriz de transporte do país. A etapa do Espírito Santo é uma das últimas rodadas de discussões sobre o processo da FCA. A última está prevista para acontecer em Goiânia, Goiás, e contará com a presença da diretoria do IBI. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, dia 16, o requerimento número 87/2024, que solicita a realização de audiência pública para debater as secas no norte e nordeste do Brasil e seus impactos na navegabilidade e operação dos portos do Arco Norte. O documento é de autoria do presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, que também é primeiro vice-presidente do colegiado. Na justificativa, o parlamentar afirma que o crescimento das exportações via Arco Norte tem contribuído para a desconcentração dos fluxos de carga nos portos do Sudeste, além de promover o desenvolvimento econômico nas regiões Norte e Nordeste. Na quarta-feira, tiveram início os trâmites para a votação do projeto de lei que regulamenta as parcerias público-privadas no país. A proposta, conhecida como Marco Legal das PPPs, conta com o forte apoio da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, liderada pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa, que foi o responsável por solicitar o debate na Comissão de Viação e Transportes. As discussões para a votação do projeto seguem e a tendência é que a proposta seja aprovada ainda este ano. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta na segunda-feira, às 19h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um bom fim de semana e até lá. Tchau, pessoal.